Olá! No vídeo de hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre rotina. Eu vou falar um pouco sobre como C.S. Lewis via a rotina dele, uma rotina ideal de um acadêmico, e como eu vivo minha rotina hoje. Porque, caso vocês não saibam, eu sou uma acadêmica de filosofia. Estou cursando filosofia na Academia Atlântico e estou gostando muito. Só que dentro dessa minha vida de filósofa, né, de potencial filósofa, digamos, eu também tenho a minha dimensão de ser esposa, de cuidar da casa, de trabalho. Então são várias realidades em que não dá para viver simplesmente como acadêmica, né? Como é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia. Então eu queria trazer um pouco do que C.S. Lewis pensava que seria uma rotina ideal para ele e para um acadêmico e de como é a minha rotina hoje. A gente vai tirar tudo isso desse livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, em que tem muitos excertos de escritos de C.S. Lewis e também coisas que ele tanto escreveu nos livros dele, como em artigos de vários locais. Eles pegaram esses excertos e colocaram todos eles nesse livro. Inclusive, tem até algumas resenhas dos livros de Tolkien, porque ele foi um dos primeiros a ler O Senhor dos Anéis, né, o Hobbit. Então ele fez também algumas resenhas sobre esses livros, é bem interessante. Então ele vai falando muito dessa vida dele de leitura. E tem uma parte que ele fala: o dia ideal para um acadêmico, para um jovem acadêmico. Um jovem acadêmico mesmo, né? Que vive só isso e que de fato tem pessoas que trazem a comida dele, todas as refeições, né? Vocês vão ver. Eu vou começar lendo para a gente poder fazer esse paralelo. Estabelecemos uma rotina em Great Bookham, que desde então funcionou em minha mente como um arquétipo, de modo que ao falar de um dia normal e lamentar a raridade de dias normais, refiro-me a um dia nos padrões de Bookham. Então, o que acontece? É bem interessante, porque ele vai trazendo algo que a gente muitas vezes vivencia, né? Pelo menos eu vivencio. Que eu tento estabelecer uma rotina para mim, só que sempre surge algum imprevisto. Por exemplo, esse vídeo mesmo eu ia gravar ontem e surgiu um imprevisto de estar com a memória cheia, por exemplo. Aí eu tive que parar, tirar todas as coisas, todas as fotos, vídeos, também o WhatsApp, né, as conversas no WhatsApp, para poder conseguir gravar esse vídeo. Então eu perdi muitas horas da minha manhã para conseguir gravar, acabei não gravando e eu digo, eu tentei 2 vezes e não consegui. Aí eu vou deixar para gravar amanhã, porque se eu continuar tentando gravar hoje, eu vou gravar com raiva, na força do ódio, né? Então, o que acontece? O nosso dia não tem como ser perfeito, assim. Sempre vão surgir imprevistos e eu acho que a melhor maneira de lidar com eles é conseguir vivê-los de forma leve. É por isso que é importante também você não colocar tantos afazeres na sua rotina, de maneira que tenha essa leveza de poder lidar com os imprevistos de forma tranquila. Porque senão a sua vida de fato fica um inferno, né? Então ele vai falando isso. É muito difícil a gente ter, tipo, uma semana inteira que não tenha nenhum imprevisto, de ter uma vida, vários dias normais seguidos. A gente prepara uma rotina, mas sempre buscando estar aberto aos imprevistos, né? E eu lembrava também daquela música de Charlie Brown Jr., Jota Quest, não lembro, que eu ouvi na minha adolescência, né? Um dia feliz às vezes é muito raro. Então, assim, um dia normal às vezes é muito raro. Ele até coloca esse normal entre aspas aqui, sabe? Então vamos ver como é que seria um dia normal para ele, como acadêmico. Pois se eu pudesse me dar ao luxo, sempre viveria como vive lá, em Bookham, né? Que ele viveu essa rotina. Preferiria sempre tomar café da manhã exatamente às 8 e já estar em meu escritório às 9, onde leria alguma coisa ou escreveria até a 1 da tarde. Se uma boa xícara de chá ou café me pudesse ser trazida às 11, melhor ainda. Então, como é que seria a manhã dele ideal? Ele tomaria café da manhã às 8, às 9 ele estaria no escritório, ou seja, seria um longo café da manhã, né? Que hoje em dia eu não sei vocês, mas eu boto mais ou menos uma meia hora, às vezes até menos, para poder estar nas refeições. Até gostaria que fosse mais tempo, mas por essa nossa vida corrida não tem como. E vocês vão ver que ele coloca em todas as refeições, no mínimo 45 minutos. Até um chá da tarde para ele tem que durar pelo menos 45 minutos, né? Então, é uma rotina totalmente fora da nossa realidade atual e moderna, contemporânea. E aí, das 9 da manhã até as 11 da manhã, ele estaria lendo e escrevendo. Meu Deus, o sonho, né? Realmente. Para viver esse tempo de estudo, né? Porque para um jovem acadêmico, que o trabalho dele é o estudo, né?
Então, ele vai trabalhar nessa vivência do estudo, de leitura e de escrever, né, sobre aquilo que ele leu e tudo, para buscar viver os próprios pensamentos dele de acordo com o autor que ele está estudando. Então é bem interessante. Então, às 8 da manhã, alguém já teria o café pronto para ele. À 1 da tarde, já teria o almoço pronto, servido para ele. Então, ele não precisaria ir para a cozinha para cozinhar e tudo mais, e fazer as refeições dele. E aí, como é na minha realidade, né? Eu acordo por volta das 6h25, 6h30 da manhã, me levanto para estar pronta para sair de casa às 6h40, porque eu vou para a missa diária, né? E da minha casa até o local da missa é 10 minutos de carro. Só que eu tenho que sair às 6h40, porque se eu sair às 6h45, 6h50, e acreditem, eu já tentei, eu pego o trânsito das pessoas que estão indo para o trabalho, estão deixando seus filhos no colégio, porque tem pelo menos 2 colégios que é no caminho no meu caminho da missa. Então, o que acontece? Eu preciso fazer dessa forma. E aí eu volto para casa às 7h45 e vivo um momento de oração até às 8h30. Aí a gente combinou, assim, essa divisão de tarefas aqui em casa, que o meu marido fica responsável pelo café da manhã e eu pelo almoço. Então, ele se levanta, ele não vai para a missa comigo, porque ele vai no fim da tarde. Ele se levanta, reza, prepara o café e aí a gente toma café juntos às 8h30. Às 9 horas, eu e ele já estamos prontos para trabalhar. Então, ele vai para o trabalho dele, eu vou para o meu. Começamos às 9 horas. Aí, mais ou menos às 11h30 da manhã para meio-dia, eu paro o que eu estou fazendo, né, o que eu estou estudando, no que eu estou trabalhando e tudo, e vou preparar o almoço. Que, na verdade, eu já busco fazer uma organização alimentar prévia para que seja só uma finalização do almoço daquele dia, né? Então, por isso que mais tardar, meio-dia e meia, a gente está almoçando até mais ou menos 1h da tarde. Para mais ou para menos, né? Mais ou menos isso, sabe? Então é isso, nossa manhã, né? Que não teria como, no momento, vivê-la inteiramente dedicada à leitura e à escrita. E muito menos uma pessoa fazendo o trabalho, a comida pra gente. Então, precisamente a 1h, o almoço seria servido. E por volta das 2 eu estaria caminhando. Não exceto em raras exceções com um amigo. Caminhar e conversar são 2 grandes prazeres, embora seja um erro fazer os 2 ao mesmo tempo. Nosso próprio barulho interrompe os sons e silêncios do mundo ao ar livre, e conversar leva quase inevitavelmente a fumar, e então, no que diz respeito a um dos nossos sentidos, podemos dar adeus à natureza. Então, assim, depois do almoço, às 2, ou seja, de 1 às 2 ele está almoçando, né? Mais um longo momento da refeição. Às 2 da tarde ele vai caminhar. Então ele vai caminhar para viver um momento que eu chamo de ócio criativo, né? Então é muito importante, principalmente para os grandes escritores, isso era muito importante. Você vai ver não só na rotina que C.S. Lewis propõe aos acadêmicos, mas várias rotinas de vários escritores, vários artistas continham esse ócio criativo. Às vezes você pode até pensar, nossa, mas ele vai passar a tarde toda sem fazer nada, só caminhando e tudo. É porque não adianta de nada você passar a manhã lendo e escrevendo e não dar à sua mente, não é nem um descanso, mas não dá à sua mente a oportunidade de pensar, de refletir, de meditar sobre aquilo que você leu e escreveu de manhã. Então é exatamente esse momento da caminhada. Ele não está caminhando simplesmente para fazer um exercício, ele está caminhando para vivenciar esse ócio criativo. E aí quando ele volta ao trabalho, ele vai conseguir expressar ainda melhor aquilo que ele absorveu no momento da manhã, entendeu? Então é muito importante ter esses momentos também de ócio criativo no nosso dia. Que pra mim é tanto o momento da oração, claro, eu não tô sozinha, eu tô falando com Deus, né, mas também não deixa de ser um momento de silêncio, de meditação. É só no silêncio que a gente consegue ouvir a voz interior, a voz de Deus e a voz daquilo que nós queremos também expressar, né? Então, o que acontece? No nosso mundo contemporâneo não existe mais espaço, não existe mais tempo para esse ócio criativo, porque qualquer tempinho que a gente tem, a gente entra nas redes sociais, a gente deixa os nossos neurônios serem queimados para ficar vendo a vida do povo, né? Vendo fofoca, vendo o que tá acontecendo na vida de um, na vida de outro. Eu lembro que eu comecei a enjoar do Instagram mais ou menos em 2020, que tava na pandemia. Eu tava agoniada, porque você já ficava em casa, sem poder sair e tudo. E principalmente eu que vivi a pandemia na Ásia, né? Foi ainda mais restrito nas Filipinas, que eu morava lá naquela época, em 2020. Então eu parei de seguir um monte de gente no Instagram, simplesmente porque eu queria ter menos barulho, assim, pra mim, sabe? Então
é muito importante viver esse ócio criativo, é muito importante você saber que tem momentos que você precisa estar em silêncio para absorver aquilo que você está estudando, que você está lendo, aquilo que você está vivendo mesmo, a sua vida, o que você está fazendo na sua vida. Viver cada momento da melhor forma, de forma única, de forma inteira, total, sabe? Faz o que deves estar no que fazes. Então, a gente precisa estar naquele momento. E o silêncio e o ócio criativo ajudam muito nisso. Então, após esse momento, eu não consigo passar 2 horas vivendo o ócio criativo, claro, né? Mas tem os momentos ali depois do almoço, no momento da oração, como eu disse. Às vezes, quando eu estou na cozinha, por mais que eu esteja fazendo alguma coisa manual, às vezes eu estou escutando algum podcast, né, de mitologia grega que eu estou estudando nesse tempo. Às vezes eu fico só em silêncio. Eu vou em silêncio no meu trajeto até a igreja para participar da missa. Eu não ligo o rádio, eu não ligo... Eu não tenho ligado o WhatsApp ainda, não tenho entrado na internet ainda, né? Até depois do café da manhã. Então, assim, é muito importante ter esses momentos de silêncio, esses momentos de ócio criativo durante o nosso dia. Então, às 4 da tarde, o retorno da caminhada e a chegada do chá coincidiriam com precisão. Nunca depois das 4h15 da tarde. Então, assim, às 4h15 da tarde ele vai tomar um chá da tarde que é próprio dos ingleses, né, dos britânicos. Tá ótimo. E depois ele diz que durante o chá da tarde ele faz uma leitura mais leve. É bem interessante, porque as leituras leves que ele fala, pra mim não são nada leves, né, mas pra ele, no caso, era mais leve do que outras leituras mais densas. Os exemplos que ele dá: História da literatura inglesa, Anatomia da melancolia. Então, pra ele são os livros que ele leria durante o chá, certo? Às 5, o homem deve estar de volta ao trabalho até às 7. Então, durante e após o jantar, chega a hora de conversar, ou se não for possível, de uma leitura mais leve. E a menos que esteja reunido à noite com os amigos, em Bookham eu não tinha nenhum, não há razão alguma para deitar-se depois das 11. Então, eu não conseguia viver todo esse tempo de ócio criativo a tarde inteira, né? Não consigo, no caso. Mas à tarde eu trabalho, e aí depois, quando eu termino, que entra um pouco pela noite o meu trabalho, eu vou jantar com meu marido e a gente passa a noite juntos, né? Assistindo alguma coisa, conversando e tudo, assim como Lewis aconselha, que durante o jantar e após o jantar, fique nesse momento de conversa ou então faça uma leitura leve. Aí depois a gente vai se organizar para dormir, eu faço uma leitura leve logo antes de dormir, faço meu exame de consciência e vamos dormir. Então é assim que eu vivo a minha rotina. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de conhecer um pouco mais de qual é a rotina ideal, segundo C.S. Lewis, e como é a minha rotina. Eu queria que você falasse aqui nos comentários como é uma rotina ideal para você. Fala aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber como é a sua rotina e como é que seria a sua rotina ideal. Porque quando a gente traça metas para a nossa vida, é importante que a gente coloque elas dentro da nossa rotina de forma que a gente consiga realizá-las mais diretamente, mais concretamente. Não adianta nada você fazer uma meta que até o fim do ano eu quero conseguir viver os exercícios, melhorar minha vida de leitura, se eu não coloco tudo isso dentro da minha rotina. Eu, por exemplo, ainda quero conseguir incorporar os exercícios, porque eu sei que é importante para a nossa saúde, para a gente não ficar sedentário, e também adicionar a escrita. 30 minutos de escrita diária, que eu ainda não consigo viver. Então, ainda são coisas que eu quero adicionar um pouco na minha rotina. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.